Olá, povo abençoado de Deus, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo faça-se presente nessa live, porque eu já tô cheia do Espírito. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Arai, calamachuia, mai. Hoje a live vai ser quente, porque o Espírito já esquentou o altar aqui. Oh, glória, louvado seja Deus, aleluia, santo exaltado, oh, glória, arabaxuia, nai, oh, glória, ai, como é bom sentir a presença de Darai, calabaçúria, com a presença, tá cheia da presença, ser cheia da presença é maravilhoso, glória, santo, santo, santo teu nome é, Senhor. Para de toda a honra, toda a glória, todo o meu louvor, toda a minha adoração, toda a minha exaltação. Oh, glória, 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 glória. Arabaxuianai. Orai, calabassuria, ramanai, gorumi, kanai, clogluciar, gmi, calabassuria. Ninguém entende nada, né? Mas é o Espírito Santo de Deus que vocês não têm intimidade. É o Espírito Santo que toma conta. Para Massuriá, porque eu não estou dando legalidade ao mundo, mas eu estou dando legalidade ao reino. Rai Calabashuria, Rai Calabassuria, Rai Calamashuria. Acho que deu uma melhorada, né? Quando nós damos a legalidade ao reino dos céus, pelo Espírito Santo, você não é mais você. O Espírito toma conta de todo o teu ser. O Espírito Santo, ele te inunda da presença dele. Por mais que você, às vezes, tenha medo, porque você fala, mas será que sou eu que falo isso? Como a live que eu gravei ontem. Não deu para gravar outra live. Porque deu problema, precisou passar um fio e eu não tinha como gravar. Então, eu falo assim, na rua, não é dentro da minha casa não. Então, eu falo assim, eu não consigo compreender que às vezes eu duvido do que eu carrego. Porque eu não deveria duvidar. Porque eu tô sendo como se diz, eu fui premiada pelo reino do céu. Eu fui premiada para carregar o Espírito Santo de Deus, para que todos venham ser inundados por essa água da vida, para que vocês venham ser transformados, purificados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para que vocês venham ser transformados pelo sangue do Cordeiro, que o sangue do Cordeiro venha purificando, lavando, transformando a vida de cada um, porque a água da vida é um rio que passa, é imenso. Eu falo, às vezes a gente olha e vê que é uma praia, não, é um rio enorme, que ali eu só consigo me ver dentro desse rio. Então, quando eu olho, eu vejo, é um rio, é um lago, é imenso, porque aí eu tô na profundeza dele. Eu tô, assim, não cheguei no fundo não, tá? Tô na metade. Então eu me vejo ali dentro, imagina um peixe dentro de um aquário. Quando ele fica no meio do aquário, ele não toca embaixo, mas ele fica. É mais ou menos isso. E a palavra do Senhor ontem, para mim, foi muito difícil, né? Demorou para mim conseguir entregar. E que o Senhor venha tocar no coração desse irmão, né? Que ele volte para as primícias do Senhor. Mas a live de ontem foi de ontem, hoje é um novo de Deus. É um renovo. É a presença dele que vem resplandecer na glória dele, né? Que aqui como um vaso eu vou seguir a orientação do meu pastor, para que eu entregue a vocês tudo que vocês precisam ouvir. Porque Gideão ter usado aquela pastora, lembra quando o Senhor me revelou que ele estaria levantando o tapete, que a sujeira ia aparecer? Então, o Senhor colocou tudo para fora, o Senhor tirou o tapete, o Senhor mostrou a verdade. E quantos ainda estão acreditando nos mentirosos?
Quantos ainda estão aí? Porque esse povo, eles não querem ouvir a verdade. A santidade, por mais que você seja uma pessoa pecadora, você só vai encontrar Jesus, você só vai ter sentir a presença quando você tiver realmente santificado. Porque enquanto você vai só ouvir, não vai por aí, vai por aqui, aí tá sujo, aí você vai se machucar, aí não é, você vai se perder. Então você ouve a voz, mas quando você se santifica, você não vê apenas, você não ouve apenas, você vê. Você é transformado. Porque você olha para você, para o teu passado, e você não se vê lá mais. Você olha por tudo que aconteceu, você perdoa as pessoas que te causaram mal. Hoje eu olho para mim como ontem eu disse. Não me importa que pensem a respeito de mim. Não importa que não acreditem na palavra que sai da minha boca. O que eu tenho que agradar não é os homens. Eu tenho que agradar é o Senhor. Eu tenho que fazer a obra dele para ele, não para mim. Porque eu já o encontrei. Eu não preciso que ninguém me apresenta. Eu já fui apresentada a ele. Ele já tomou o lugar dele. Agora vocês que precisam se encontrar. Porque quando eu sou usada para vocês. Para que vocês se encontrem. Para que vocês realmente recebam o Filho de Deus. E não na medida pequena, mas em grande quantidade. Não só de vez em quando, todos os dias. Esteja na presença do Senhor para a salvação eterna, para que vocês realmente sejam herdeiros dessa linda promessa que Jesus nos dá. Mas tem que ser na obediência, tem que ser na santidade, tem que realmente renunciar tudo aquilo que é pedra de tropeço no caminho, tudo aquilo que é laço do passarinheiro. Não é viver uma vida dupla. É uma vida direcionada para o reino. A vida dupla é para quem não tem compromisso com o reino. Quem não sabe, que não conhece a verdade. A vida dupla é para aqueles que não encontraram Jesus ainda. Mas, de repente, você vai estar caminhando no caminho de Naus, e você vai encontrar Jesus. E você e outro companheiro, vai encontrar Jesus no caminho de Naus, e ele vai caminhar com vocês. Vocês vão comer, ele vai sentar na mesa, ele vai comer com vocês. E aí, de repente, vocês vão acordar. E vocês vão saber que Jesus esteve com vocês. Foi assim comigo. Jesus estava comigo e eu não sabia. Eu estava caminhando no caminho errado. E Jesus estava comigo. Jesus não me deixou. Só que ele tirou a escama. Ele tirou a cegueira espiritual. Ele me libertou de todas aquelas cadeias malignas que eu estava presa. Porque a brecha, somos nós que colocamos. Porque quando nós não ouvimos a voz do Senhor, nós ouvimos a voz dos homens. Nós ouvimos a voz das pessoas. Ah, não, você tá louco, isso aí é loucura. Ah, não vai por aí não. Isso aí é loucura. É loucura. Loucura é você se perder por causa dos outros. Porque quem vai buscar a tua salvação não é seu amigo, não é seu irmão, não é ninguém, é você. A nossa salvação não depende de ninguém. Depende de nós mesmos. Se você quer ser salvo, busque. Se você quer realmente conhecer as primícias, o melhor do Senhor, vá na profundeza. Grite, rasgue a tua roupa. Eu não posso ralar abaixo. Rasgue ela na presença do Senhor. Como se você estivesse rasgando o teu peito. E dizendo, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Aonde o Senhor está? Fala comigo. Eu lembro como se fosse hoje. Rasguei meu peito. Rasguei porque eu não aguentava, eu estava sufocada. Eu não suportava mais. Eu não suportava mais falar com Deus.
E a minha vida igual. Eu não aguentava mais. Viver uma vida de mentira, de engano, de aparência, me embriagando. Não, aquilo ali não era vida. É viver na mentira. Para fugir da realidade. Eu me rasguei. Peguei minha roupa e foi o dia que mais libertador da minha vida. Glória a Deus. Ser liberto. Aí comecei a entender. Aí eu comecei a compreender que tudo aquilo que nós passamos, nós não vamos deixar de passar quando estamos com Cristo. Aí nós vamos começar a ter uma provação mais profunda. Não vai mudar. Mas só que você vai estar sendo uma mulher sábia. Você vai ter sabedoria, você vai ter entendimento. Eu já passei isso. Sabe quando você olha para trás? Já passei, logo passa. É só uma tempestade. É só um momento. Logo vai passar tudo. Tudo vai passar. E a vida vai continuar. Porque eu estou caminhando com Cristo. Eu estou caminhando. Jesus está no meu barco. Jesus não te abandona. Jesus não te deixa. Jesus está na proa. Jesus está dormindo. E o teu barquinho vai indo. Quando o barco balançou, o Senhor não nos deixa. Porque quando o barco balança no alto mar, Jesus não nos deixa. Ele só quer ver o nosso posicionamento. Ele quer ver o que nós temos aprendido. É por isso que ele larga os seus discípulos no meio, e deixa o vento vir, vem a tempestade e tudo aquilo, e eles vão entrando em desespero. Aí de repente aquele homem vem caminhando em cima do mar, vem caminhando sobre as águas. E tá todo mundo desesperado, aí fica com medo, é um fantasma. O que é isso? É Jesus, Pedro. É Jesus. Esse povo é de pouca fé. Esse povo tem pouca fé. A fé é tão pequena porque não conhece o tamanho do seu Deus. Ninguém conhece a dimensão desse Deus maravilhoso. Porque fica só no raso, caminha para a profundeza, perde o medo de entrar no rio, vai, caminha, anda, não olha para trás, nem para os lados, não dá ouvido para ninguém não, você é louco, o que você está fazendo? Isso é loucura, para que você está fazendo isso? Eu tenho vergonha. Tem? Oh, glória! Tem vergonha? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque no dia que eu estiver na glória com o Senhor vai dizer, você não foi rejeitada por mim. E você não me rejeitou. Você foi chamada de louca? Foi. Você foi perseguida? Foi. Quiseram te matar? Quiseram. Mas você não parou. Você continuou. Enquanto estava todo mundo ali, ó. Você não deu bola. Isso é crer sem ver. É fé naquele que te chama. Glória a Arai, Kamashuyanai, Oro Kalabasukini, Karamanai, Remanai. É glória a Massuria. Se alguém entende o que é viver na profundeza, é algo maravilhoso. Dolorido, sem comentário. Dói, mas aprende, dói, mas conhece a verdade, dói, sabe que Jesus não é nada de,
Jesus, ele ele não faz isso. Não, quem tem o Espírito Santo não faz isso não. Por que a Pentecostes foi uma divisão tão grande do Espírito no meio daquele povo, que cada um começou a falar, a saltear? Existe os dons do Espírito, tem os enganosos? Tem o que engana, tem. Ele engana e ele fala em línguas. Ele fala em línguas, Só que, deixa eu falar uma coisa. Se você fala em línguas e você está no pecado, você está com o espírito do engano. Porque se você não se arrepende de nada que você faz, você está no espírito do engano. Você não está no Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar com a casa limpa, santificada, transformada. Você não pode guardar raiva, você não pode guardar mágoa, você não pode guardar, como dizem, né, ranço, não suportar ver alguém. Você tem que suportar ver tudo. Você vai ficar chateada, você vai ficar... No momento que você fica sabendo que alguém falou, questionou, você fica irado. Só que Jesus purifica. Jesus purifica. Eu não quero ter meu coração contaminado, não. Eu quero ser José. Eu não quero ser os irmãos de José. Eu não quero. Eu não quero viver em grupinho. Eu quero ir além, eu não quero viver ali no meio do fofoqueiro, não. Eu não quero ficar ali no meio dos que fica falando mal dos outros, não. Eu quero ser José. É como eu fui, jogada no poço. Jogada na lama, né? Para depois o Senhor tirar do larabaxuia, lá do lamaçal, do lodo e fazer um vaso. Porque na beirada a argila é melhor, né? Só que quando eu te encontrei, o Senhor começou a caminhar comigo. E aqui estou em tua presença, meu Senhor. Tu és tudo para mim, ó Jesus. Tu és tudo para mim, ó Jesus. Me queima com o teu fogo, me enche com o teu fogo. Desce do céu, desce do céu, desce do céu, enche o teu altar. Queima, 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 Senhor Jesus, o teu altar pra te dar a minha essência. Carabaxuianai. Essa essência, essa adoração, esse é o meu louvor que eu entrego como um incenso que sobe na narina do Senhor. É o louvor. É o louvor que queima. É o louvor que incendeia. É o louvor que transforma. O caráter de cada um de nós. É o louvor. É o louvor que muda tudo na nossa vida. É o louvor que vai mudando a nossa estrutura. É o louvor que vai nos alimentando e nos limpando, porque se o levita é santificado, o louvor que ele louva, ele transforma todo lugar. O levita, que ele tem a unção, ele cura. O levita, que tem unção, o altar está aceso. Nunca falta o fogo da adoração.
sempre adorando, glorificando e exaltando. E nós buscando no Senhor, porque nós devemos buscar nele, nós devemos confiar nele. Às vezes nós devemos perguntar se nós devemos ir fazer o que é a vontade dele. Porque quando nós tomamos direção por nós mesmos, o Senhor nos chacoalha, o Senhor chama atenção, o Senhor fala: eu não te chamei para isso, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você esteja ali, eu não quero que você sente naquela mesa. O Senhor, ele trabalha dentro de nós. E nós ouvimos a voz dele. Saia! Saia! Saia da roda dos escarnecedores. Saia! Saia da roda daqueles que escarnecem, aqueles que zombam, aqueles que contam piadinhas sem graça. Sabe as piadinhas de crente? É zombaria também. Porque a alegria do Senhor está no testemunho que você conta. Arabassúria é o testemunho que aí nali Arabassúria, que todos glorificam, que todos adoram, todos riem, porque ali você conseguiu chegar na tua vitória, você conseguiu conquistar, sabe, o novo. Você conseguiu vencer toda a dificuldade. Você conseguiu vencer um câncer. Você conseguiu vencer uma vida de miséria. Você conseguiu vencer uma vida de fracasso, de humilhação. Você conseguiu vencer tudo que fizeram de mal para você morrer. Você está glorificando o Senhor. Todo Arabassúria, tudo isso é o que nós, Arabassúria, que está quando nós glorificamos o Senhor, o Salmo 126, que nós cantamos, que nós carregamos nossos feixes com alegria na presença do Senhor. É o testemunho, é a glória, Alabassúria, Raika Alabassúria. Louvado seja Deus. Santo, exaltado seja o teu nome. Todo aquele que recebe seja um testemunho, que algo, às vezes, para outros parece tão pequenininho, mas para você é tão grandioso. Isso é sorrir, é se alegrar na presença do Senhor. A alegria é ver quando pessoas são transformadas. A alegria é ver todos contando o milagre. Essa é a alegria. Agora, quando as pessoas entram numa mesa, sentam numa mesa para escarnecer o nome de outras pessoas e falar mal, hoje, eu falo assim, quando eu estava no meio de Sodoma, da Babilônia, quando eu estava no mundo, já falavam mal de mim se eu merecer. Eu tinha prova, eu tinha tudo para dizer que eu não era aquilo que falavam. Eu venci os fofoqueiros. Eu caminhei. Quando eu estava na lama, na sujeira, estavam falando e eu não estava nem aí, eu estava rindo. Agora imagina hoje que falam o que não conhece, e eu conheço. Então, enquanto falam mal, falam bem, eu vou glorificando, eu vou exaltando, eu vou entrando na palavra, eu vou mergulhando, eu vou caminhando, porque somente com o Senhor é que eu vou chegar na Jerusalém celestial. Não vai ser com fofoqueiro. Não vai ser com pessoa que fala mal de mim, da minha casa, da minha família. Se alguém tem uma casa perfeita, essa pessoa, ela é santa.
Ela não tem nem que estar aqui mais, ela tem que ir pro céu. Agora, quando você fala mal, é porque o Senhor está trabalhando e o Senhor está mudando a tua vida. Você está sendo julgada, você está sendo perseguida. Ô, glória! Você está aprendendo com os teus erros. Você está se tornando uma pessoa melhor, enquanto aquele que está falando mal, ele está descendo. Em vez dele subir os degraus, ele começa a descer. Ele desce. Quanto mais ele fala mal de alguém, mais profundo vai para baixo. Então hoje, vocês que estão na presença do Senhor, deixa falar. Deixa julgar. Você está limpinho, tá ótimo. Está na presença, o Senhor não tem te visto. O Senhor te vê. Então você glorifica. E deixa aqueles que gostam de falar de você, deixa falar. O Senhor quer o teu coração. O Senhor quer a tua alma. O Espírito que te move, que te leva, que te traz, que te conduz. É isso que importa. Agora, o que as pessoas falam, pensam, não dá bola não. Porque eu já passei por todas as provações. E posso te dizer que essa que eu tô, a pessoa tem que caminhar, tem que mudar, tem que transformar, tem que fazer o quê? Nascer de novo. Nascer de novo. Porque aqui aonde eu tô, tem que nascer de novo. Invejoso não entra. É desmascarado. Pessoa orgulhosa, nojenta, que acha que é melhor que todo mundo. Esse é o que tem, é o espírito mais carregado da inveja. Quando você chegar perto de alguém que ela chega toda perto de você, sempre querendo te humilhar, ela não humilha com palavras, ela humilha com o olhar. Aprenda a observar o olhar das pessoas invejosas. A hora que você chega, ela faz assim, ó. Então ela tá sempre, ou ela tá rindo muito. É uma pessoa debochada. Ela é deboche. Gente, o crente, ele não escandaliza. Quando você vê alguém gargalhando, tem coisa ruim, tem coisa pesada ali. É espírito maligno que tá ali naquela vida. Então você não dá bola. Continua. Continua marchando. Porque quando você olha, aquela pessoa precisa da tua oração. Aí, primeira coisa, você vai ficar com raiva. No começo você vai ficar irada. Porque falou mal de você, ué. Julgou tua casa, julgou tua família. Só que depois o Senhor fala assim, seu filho, ora. Ora. Ora porque precisa de oração. Porque a casa vazia, ela enche. Ela enche de todos os espíritos. E quando nós estamos nesse meio da casa vazia, é quando você deixa tudo de ruim entrar. Porque é pela mágoa, é pela raiva, é pela ira. É aonde que o inferno consegue. Às vezes você é uma pessoa totalmente leve, só que você está sendo perseguida. Está sendo perseguida. Porque o diabo viu que ele não consegue te atingir. Ele já tentou te atingir de tudo quanto é jeito. Aí ele começa a usar a irmãzinha para poder te perseguir. A pessoa invejosa, né? Então você não pode. Ai, mas já viu, irmã? Não dá bola. Deixa ir. E prevalece no caminho com o Senhor Jesus. E que nós seremos sempre guiados pelo Senhor Jesus. A vida nossa aqui, ela é terrena. Aqui nós estamos no meio de pessoas que estão, como se diz, tudo contaminado. A terra está contaminada. Hoje nós vivemos num mundo onde, para onde você for, você sente a contaminação. Por mais que você não queira, há brecha dentro da sua casa.
Por mais que você não admita a brecha, não por você, mas por quem está dentro da tua casa. Só que eu vou dizer algo. A palavra do Senhor me ensinou e tem me ensinado. Existe toda a forma de caráter. Só que o que nós devemos fazer? Entregar essas pessoas na mão do Senhor. E se você anda na obediência, nada te acontece. Porque nós ouvimos muito falar sobre agressão sobre as mulheres. O psicológico, né, é o mais afetado, emocional. Só que nós precisamos, às vezes, passar por um processo desse. Para que nós venha dar valor alabaxu e alamanai. Em Jesus. A maioria das pessoas que ainda não foram curadas dos processos da dor é porque ela não se entregou para Jesus. Porque ela está vivendo na dor física, na dor da emoção, da dor do psicológico. Mas quando ela entrega para Jesus, ela consegue ver o amor de Jesus. Quando nós vemos o amor de Jesus por nós vemos o valor que nós temos. Qual é o valor que nós temos? Nós temos um valor precioso, de uma pedra preciosa. Seja diamante, seja qual for a pedra, o significado da sua vida para Jesus. Então você sabe que você é valiosa. Se você é valiosa, você vai ser cuidada como um diamante é cuidado dentro de um cofre. Você vai ter soldados ao teu redor. Você não está ali porque o Senhor sabe que o diabo, ele está ao derredor para roubar tudo que é precioso. Então, você tem que estar com os anjos acampados ao teu redor, para que você não seja tocada, para que você não seja violada, para que o Senhor repreenda toda a força maligna. E o processo é muito grande. Muitas pessoas não entendem o que é um processo na presença do Senhor. Procura ouvir testemunhos de pessoas transformadas por Cristo. Mulheres que sofreram todo tipo de humilhação pelos homens. Só que elas permaneceram, porque elas conseguiram, através da oração, do jejum e do joelho no chão, vencer casta de demônio. Porque não adianta trocar de casa, não adianta trocar de homem, não adianta trocar nada. O que nós devemos fazer é como Esther, se posicionar na presença do rei, se posicionar na presença de quem vai nos socorrer, porque só o Senhor Jesus, Ele é o nosso Rei Suelo, Ele é aquele que vai trazer a libertação para nós, é aquele que vai cuidar. Palavras dói, mas quando você tem o escudo, ela bate e cai no chão. A seta maligna não pega em você. Você tem uma espada, você dissipa todo o mal. Você tem um capacete que brinda teu ouvido e tua mente. Você tem a sandália da salvação, para você pregar o evangelho. Então, quanto mais você vai, você está vestida com a tua armadura e com a preparação do evangelho pelas sandálias, o que vai acontecer?
Você vai pregando, você vai libertando e o Senhor vai trabalhando. Então você vai pregando, aí você se entrega ao Senhor. Isso é consagração total. Você se consagrou? Quem vai vencer a tua batalha é você? Não. É o Senhor, porque você já está revestida. Os anjos, tá tudo ao teu redor. E a caminhada é para libertação. Porque o que adianta nós queremos libertar pessoas, vidas, e dentro de casa nós vemos as pessoas morrer endemoniadas? E muitas das vezes o Senhor vai dando permissão. O Senhor vai permitindo. O Senhor fala, vai ficando na posição. Vai ficando na posição. Entregou? Tá aí o fardo, Senhor. É seu. E o Senhor vai te posicionando. E você vai andando. O dia que o Senhor olhar para você e dizer assim, hoje é meu basta. Eu dei todas as oportunidades. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para que essa pessoa se rendesse, que essa pessoa se convertesse, que essa pessoa se arrependesse. E ela não se arrependeu. Ela é tirada. Ela é tirada. Por isso que fala que ela vai queimar como uma palha. Vai ser queimado. Então, só que nós não podemos sair da posição. Porque nós vemos que todos os discípulos do Senhor, como o Senhor Jesus sofreu na mão do inimigo, como ele foi humilhado, o Senhor sempre vai colocar um Herodes. O Senhor sempre vai colocar um gigante. O Senhor vai sempre nos colocar em provações. E nós, como Davi, nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir do gigante. Nós não podemos fugir de Herodes. Nós não vamos poder fugir dos nossos perseguidores, dos escribas, dos fariseus. Nós nunca vamos poder sair da frente. Quem vai arrancar é o Senhor. Por isso que às vezes as pessoas, elas param, elas quebram e saem do processo do Senhor. Porque quando ela vai ganhar, porque você vai passar por muitas provas. Só que quando você está quase vencendo ela, o inimigo vem e joga o laço. Ele joga o laço porque o que você está buscando não está na terra, está no céu. É a tua salvação. Tudo que nós passamos aqui é provação, para que nós sejamos provados no céu. Porque aquele que aguentar os açoites até o fim, receberá a glória do Pai. E não é de qualquer maneira. É na oração, é no jejum, é na consagração. Porque não adianta você mudar de um homem que te agride para outro que vai ser a mesma coisa. Ou até pior, porque aquele vai ter mais demônio, porque aí você já está carregando os demônios junto com você. Não é assim que vence, crente vence batalha, não. Tive que aprender isso, gente. Tive que aprender isso. Todo Herodes vai ter o tempo dele. Todo Herodes. Abigail, ela não fugiu. Ela não fugiu da presença de Nabal. Abigail, ela não fugiu. Ela era traída, ela era massacrada, ela era pisada. Até o dia que ele foi pisar no calo de quem? De Davi. Nabal foi pisar em Davi, que estava ali defendendo as terras dele. Se não fosse Abigail, Davi teria matado Nabal. Mas ela, como uma mulher sábia, ela saiu e entrou.
no meio daquela peleja, como ela ouviu dos servos que do alimento levou tudo o que eles precisavam. Nabal morreu na mão de quem? Na mão do Senhor. Nabal morreu na mão do Senhor. Porque o Senhor veio sobre ele uma doença que ele ficou no leito e levou na morte. Que foi até a morte. E aquela mulher sábia, Abigail, ela foi tomada por esposa. Esposa, né? Mulher, né? Fica melhor. Porque esposa é de Cristo. Ela foi tomada como mulher de Davi. E enquanto Davi estava com ela, Davi não pecou contra o Senhor. Porque ela era uma mulher sábia. Ela não era uma mulher tola. Ela aconselhava. Davi só veio tropeçar depois da morte de Abigail. Porque a mulher conselheira dele já não estava junto com ele. É onde entra Batseba. Mas era necessário que tudo isso. Porque se não tivesse que acontecer tudo isso, Jesus teria vindo. Se a palavra fala da vinda dele, do princípio ao fim. Às vezes é preciso tirar Abigail para Batseba entrar. Para que Batseba escandalize aquele que é santo, aquele que se santifica, aquele que está ali. Por quê? Porque ali a pessoa já está se sentindo o melhor, ele é muito perfeito, ele é perfeitinho demais para o reino, ele está ali, ele já está crescendo, ele já está desanimando, ele já está parando, ele já está sentindo Senhor de tudo. Ele já é o Senhor, ele já foi colocado. Mas Jesus tinha que vir da linhagem de Davi. E seria como? Com aquelas mulheres que era idólatra, com aquelas mulheres, tudo que não servia ao Senhor. Porque, por algum lado, o Senhor reconheceu em Abigail a mulher sábia, em Batseba, a tola, que leva o homem ao delírio da paixão. Dele ele se torna não apenas um adúltero, como ele se torna um assassino. Então quer dizer, ali Davi, que não estava pecando, era um herói, teve que tropeçar 2 vezes para poder receber o perdão do Senhor e para a linhagem dele gerar o nosso Senhor Jesus Cristo, para salvar todos os pecadores. Então alguém entende o que o Senhor faz nas nossas vidas? Não. O Senhor primeiro não deixa nós nos escandalizarmos, faz da nossa vida, da nossa família um escárnio para os escarnecedores, para que as pessoas venham humilhar, para que as pessoas venham falar mal, porque é nesse momento que o Senhor vai produzindo essência, o Senhor vai transformando o caráter, vai transformando a pessoa, e a pessoa vai sendo levantada gigantescamente, e ninguém vê porque ninguém enxerga a obra do Senhor, porque estão preocupados com o passado. Não olha para frente, só olha para trás, só fica olhando, olha,
Quem tá pensando o quê? É quem? Ai, quem que é? É um escândalo. Glória a Deus. Porque é da linhagem de Davi que sai o Salvador. É da linhagem do escandaloso, da escandalosa, que vem a salvação do pecador. É através dessas vidas, é através dessas pessoas que está vindo a salvação. Porque os santos, os perfeitinhos, faz as coisas erradas na escondida. Eles estão, na mentira, é no engano, é debaixo dos panos, é debaixo dos tapetes. A sujeira está ali, escondida. Enquanto o escândalo de Davi, o escândalo da vida da Rose, o escândalo da vida daquele adúltero, eu não posso colocar nome aqui, né? Mas daquele adúltero, mas será que ele não pode se arrepender? Será que ele não pode voltar a ser um servo fiel? Será que ele não pode voltar? É o filho pródigo mesmo. Será que ele não pode voltar para a casa do pai? Já que ele torrou toda a herança mesmo? Na prostituição? Só que ele está comendo lavagem. Será que ele não pode voltar? Porque o irmão fiel que ficava ali ajudando a cuidar da terra, da propriedade, ele era o perfeito. Ele não tinha erro, será? Então quer dizer, o pai está de abraços abertos para receber todos os filhos pródigos. Enquanto isso, os irmãos de José estão tocando dentro de um poço. Estou entendendo, Senhor. Agora eu estou compreendendo. Eu estou com a palavra aqui e não consigo pregar ela. Eu quero dizer, por que eu estou entendendo, Senhor? Eu estou entendendo porque eu tive um sonho que estava tudo escuro. De novo. Uma escuridão, sabe? Ruas escuras. E eu via uma onda de água suja. De água suja, barrenta. E ela vinha. E quando ela vinha, ela entrava nas ruas. E aonde ela passava, ela voltava. Quando ela voltava, essa água suja, ela deixava o poço aberto no meio da rua. Abria um buraco como um poço profundo. E eu ali olhando e falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? E tinha pessoas. Eu lembro de uma casa simples, sabe? Uma casa comum como de todo mundo, assim, né? E era na rua dessa pessoa. E esse moço, ele era um moço, esse rapaz. Eu não consigo lembrar do rosto dele, mas ele estava andando num corredor. Sabe, a casa é essas casas simples. Não é meia água, aquela casa, eu vou falar casa quadrada, que quando nós desenhamos, que faz o desenho, né? E tem as lateral do corredor. E o que me é interessante nesse sonho, que sabe aqueles muros de placa de cimento, eu não sei como é que fala, era daquele jeito mais baixo. E esse rapaz estava andando ali. E essa sujeira, e aonde estava, que veio aquela onda, e entrava dentro das casas. Daquela água barrenta, suja, e abriu o poço. É gente que está na lama, só que é gente que estão jogando pessoas dentro do poço. Pessoas que estão totalmente no lamaçal do pecado, jogando vidas e pessoas dentro do poço.
jogando dentro do poço. Aí eu saí dali e eu estava dentro de uma casa que tinha uma pessoa dentro, que aonde que aquela pessoa estava cheio de lama. E eu pegava água. Fornicação. Porque tinha uma mulher. E eu pegava e tinha um colchão no chão. Nossa, agora estou entendendo tudo. Tua visão abriu. Ali, a pessoa estava deitada naquele colchão e tinha uma mulher de pé. E eu vinha e eu jogava água para lavar. E essa pessoa pegava o colchão e mudava de lugar. Eu falava assim, você largou tudo aquele barro, aquela terra ali, agora você vai sujar do outro lado. E essa mulher em pé é Satanás. É o conselheiro maligno, que tá levando todo mundo, ó, na lábia da fornicação. Por isso que era jovem. É jovem, é pessoa jovem que está na fornicação e acha que o Senhor está no negócio, que está namorando e está na fornicação, né? Está namorando, tendo um relacionamento sem casar, sem ser casado. O Senhor não se agrada. Aí o Senhor diz, e mesmo assim está tomando a Santa Ceia, porque o Senhor está me mostrando o pão e o suco. O Senhor me mostra a bandeja. Está tomando. E quanto mais vocês tomam, mais contaminados vocês ficam, porque está em pecado. O lamaçal é isso. E é pessoas que estão permitindo esse pecado, que são os irmãos de José, que estão em pecado, tudo imundo, jogando os José dentro do poço para ser contaminado. Porque aí vem adultério. Mas a maioria é fornicação. O Senhor está dizendo, é fornicários. Fornicários. Então, se vocês não querem morrer, coloca a vida no altar. Porque eu não tenho que falar algo para vocês de mim mesma. Porque o Senhor me capacita para me entregar o que eu tenho que entregar aqui. E não é para minha glória, é para a glória do Senhor. Aquele que tem ouvido, ouça, guarda no coração e faça o melhor. Porque se o Senhor não tivesse usado o vaso dele para falar comigo, eu não estaria hoje aqui. E o Senhor usou. E o Senhor falava, e eu às vezes falava, será que é para mim? Com aquela tipo assim, ai Senhor, mas tá tão bom aqui. Aí o Senhor começou a falar no meu ouvido, para me entender que era comigo. Então, se hoje eu estou aqui, porque o Senhor usou muitos vasos, para falar comigo e para me fazer um vaso dele também. Amém? A palavra que o Senhor nos deu está em 2 Timóteo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vou pegar no versículo 1. Do 1 ao 2. Eu que dele, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo, glória, aleluia. Ninguém que milita
se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Ô glória! O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará um entendimento de tudo. Glória a Deus, aleluia, louvado. Então, quer dizer, o Senhor está falando aqui sobre todos nós que temos um chamado. Nós somos militar do Senhor, nós somos soldados de Cristo e nós devemos padecer, caminhar e fazer a obra. Mesmo perante as perseguições, mesmo perante as falações, mas o povo de Deus tem que se levantar. O povo de Deus não pode, você colocou a sua roupa de militar de Cristo, então vista ela. Vista e vai. Vai pregar a palavra, vai entregar a palavra, sempre falando do Senhor Jesus. Porque nós vamos falar com pessoas que o Senhor me usou, gente, para falar com pessoas que eram idólatras. Idólatras de não aceitar de maneira alguma a palavra de Cristo. De virar o nariz e rejeitar. Só que essas pessoas, elas já partiram. Elas falavam assim: Ih, Rose, eu amo você, eu gosto de você, mas eu não gosto quando você fala desse Jesus teu. Eu tenho os meus santos. Eu fiz a minha parte. Mas eles não receberam. A minha parte, eu faço. A minha parte, como eu estou alistada, eu tenho um listamento, como está escrito aqui, ó. O Senhor me alistou. Então eu sou um soldado de Cristo para entregar o que Ele coloca aqui. Aquele que recebe será coroado. Agora aquele que não recebe, perde a coroa. Faça da vida de vocês o que vocês quiserem. Mas o dia que vir, o pior momento, não diga que não foi avisado. O dia que vocês estiver no último suspiro, não diga que não foi avisado. Porque o Senhor levanta pecadores para pregar a palavra, para pecadores, porque senão o próprio Jesus. Porque o único santo é Jesus Cristo. O único. Não existe ninguém mais santo do que Ele. Porque eu não conseguia ouvir. Porque quando o Senhor usava os pecadores para falar comigo. Só que Ele tinha um chamado para mim. Então, eu tive o privilégio de ser resgatada por Cristo. Porque eu não ouvia mais ninguém. E eu tinha que fazer a obra do Senhor. E aqui eu estou fazendo a obra. Acredita quem quiser. Se não quiser acreditar, problema seu. Se você não receber, problema seu. Eu entreguei tudo que o Senhor mandou. Porque eu sou um soldado. E todos vocês que são soldados, são militar, trata de vestir a roupa de um militar e pregar o evangelho. Prega o evangelho aonde você estiver. Se você estiver numa fila de um banco, fale de Jesus. Se você está na fila do hospital, fala de Jesus. Aonde você estiver, fala de Jesus. Jesus vai te usar como soldado. Ai, mas eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de falar de Cristo? Vergonha de ser rejeitado? Vergonha? Quem tem que sentir vergonha de você, de mim, é Jesus. Nós não podemos ter vergonha da palavra do Senhor, não. Ele que deveria nos rejeitar, não nos rejeitou. E por quê? Às vezes você vai estar no meio de milhares de pessoas. Uma vai ouvir e vai receber Jesus. Seja soldado de Cristo.
Seja o lavrador que trabalha e deve ser o primeiro a gozar do fruto, porque quanto mais você plantar nessa lavoura de Cristo, você terá fruto, você terá galardão, você vai ter o que ofertar na presença do Senhor. Porque ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nós não podemos envergonhar Cristo. Nós não podemos, porque o preço já foi alto demais na cruz do Calvário. E não foi para nós andar de carrão, para nós ficar numa mansão. Não, 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 não. Não foi para ficar sentado numa cadeira. Não foi. Foi para pregar a palavra do Evangelho. Porque muitas das vezes as pessoas, mas eu sou idólatra porque eu tenho o meu santinho. Não, meu amor. Não é o teu santinho, não é a tua escultura de barro, não. Sabe? Ou de argila, de gesso, seja do que for. Existe idolatria até em futebol, existe idolatria de novela, existe idolatria de filme, existe idolatria de desenho, existe idolatria de tudo quanto é forma. Não é somente das imagens de escultura. A idolatria, ela está em todo lugar. Tudo que você idolatra mais do que o Senhor. Se você adora Jesus, fala com Jesus. Se você adora a Deus, fala com Deus, que Deus te envia Jesus. Mas nunca deixa de adorar o teu Senhor. O teu único Senhor e Salvador. Somente a Ele, mais nada. E mais ninguém. Ninguém é Arabaçu e Amanai. Ninguém vai tomar a glória do Senhor. Ninguém. Porque muitas pessoas acham que a carne é satisfatória. Só que você satisfaz a tua carninha aí por alguns minutinhos. Né? Porque depende da testosterona que a pessoa tem. Depende, né, do vigor que ela tem. Pronto. Acabou. Pecou. E aí, valeu a pena? Não, né? Quando a palavra entra, é para que alguém ouça. Não é para alguém se levantar contra, não. Porque quando o Senhor nos chama, é para salvar vidas. Há vidas das pessoas que estão perdidas no meio dessa terra, sem conhecer a verdade, o verdadeiro evangelho, que elas acham um absurdo, como eu achava. O evangelho é a coisa mais gostosa do mundo, gente. Nós só devemos mudar o nosso pensamento, parar de ser, como se diz, preconceituoso. Nós somos preconceituosos em tudo. Porque mesmo as pessoas que estão no pecado, elas podem ser libertas, elas podem ser transformadas. E eu não estou aqui para julgar o pecado de ninguém, não. Eu estou aqui para entregar a palavra da salvação. Eu não estou aqui para julgar teu pecado. Teu pecado é você e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só entrego o que o Senhor manda. Porque um dia vai acontecer um julgamento e você será julgado. E no dia desse julgamento, você vai se arrepender. E você vai dizer, nossa, por que eu não ouvi? Por isso que fala. Pessoas têm, às vezes, elas vão ranger os dentes. Vai ter o ranger de dentes, vai ter o ranger lágrima, vai ter lágrima de sangue. Pessoas chorando e não podendo se arrepender. Quando vir esse ranger de dentes. Você vai estar ali, com dor, sofrendo. E você vai ter que escolher ou o inferno ou Jesus.
Quando você escolhe Jesus, ele vai trabalhar em você, você não vai largar teu pecado de um dia para o outro. Vou deixar bem claro aqui, gente. Pecado não é abandonado. Abandonar pecado é posicionamento. Você vai se posicionar. Você vai se entregar. Aos poucos, cada dia, você vai ter uma intimidade com Jesus. Você vai sentir pelo Espírito Santo vontade de orar, vontade de entrar na presença. Você vai sentir vontade de falar com Jesus. Porque vai chegar um momento, vai te dar uns 5 minutos, você vai querer falar com ele. Foi assim que eu fui liberta. E se eu fui liberta, você também será. Mas não será da noite pro dia, não. Tem processo. Para você ter reconhecimento do que é pecado, você entender o que se vale a pena ou não. Falar de pecador é fácil. Falar dos pecados, todo mundo comete, todo mundo erra. Só que ser liberto por Cristo, você tem uma intimidade de reconhecer que você é pecador. Você ter convicção que você comete um pecado que é abominável ao Senhor. Aí é diferente. Você vai ter consciência. Não vai ser ninguém chegando e apontando o dedo na tua cara, não. E dizendo, você não vai para o céu. Não. Você não vai ser atirado assim. O Senhor vai tratar com você com amor. O Senhor vai tratar você com carinho. O Senhor vai tratar de você com respeito. Não é de qualquer forma, não. Às vezes eu tenho que ser dura, falar o nome dos pecados. Para mim, eu peço às vezes para o Senhor, é muito difícil. Mas porque eu não quero tocar o dedo na cara de ninguém. Eu não quero, sabe, fazer pessoas se sentir humilhada, envergonhada. Não. Eu quero que vocês sintam o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo é libertador. O amor de Cristo, ele liberta por amor. Não é, como se diz, na pressão, não. Porque aqui, olha, no 8, 2 Timóteo 2, 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, vocês viram que eu falei, né? Da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus, ela é livre para ser pregada em todo lugar. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Aqui é Paulo. Do amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Porque aqui Paulo, ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo para que nós viéssemos ser libertos por esse evangelho. Ele passou por todos os açoites para que nós fosse livre, para que nós fosse liberto, para que nós fosse uma nova criatura em Cristo Jesus. Eles pagaram o preço por nós, em Cristo. A palavra fiel é esta, que se morrermos com ele também, com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Isso não é palavra minha. Está em 2 Timóteo 2, no versículo 12 e no 13. Então vocês veem que não é da maneira que eu quero, é da maneira que o Senhor quer. Não é da maneira que você pensa ou acha, é da maneira que o Senhor quer. Aquele que gosta das coisas certas, retas, do honesto, que tem um coração que não é corrompido, tem um coração, sabe, que se move em ajudar, em cuidar, aquele coração que ele é puro, sabe? Ele não suporta sentir a dor do outro, que ele chora. Isso é uma pessoa que tem um coração quebrantado para Cristo.
São pessoas que precisam recebê-lo para que o Senhor venha transformar a sua vida. Mas é Ele e não você. E eu vou deixar algo aqui que o Senhor está me fazendo lembrar da visão que Ele me deu ontem à noite, antes de eu terminar o vídeo. Eu via uma pessoa com uma capa, sabe, amarrada, toda preta. Aquele capuz grande, tudo escuro aqui, tudo escuro. E eu comecei a pedir para o Senhor abrir, né, minha visão e para que o Senhor mostrasse o que estava ali, que escuridão era aquela, que treva que era aquela. Então, gente, mais uma vez, você que tem filho, você que tem neto, vocês que tem, o Senhor fala dos desenhos do anime, para adolescente também. Então, esses desenhos, filme, são tudo contaminado, é tudo contaminado, é contaminação total para destruição dos jovens, das crianças, porque o Senhor foi me dando até os kids, né? Os desenhos de animes lá, kids. Então você que tem criança pequena, tem desenho de Jesus, né? Procura que você já vai educando seu filho a ser um evangelista desde pequenininho, assistindo os desenhos do Senhor. Vocês vão mudando e tirando, porque isso daí é maligno. E o Senhor mostrou. É propriamente para a destruição da futura geração. É o que está destruindo a futura geração. Esta é a escuridão que o anticristo usa. Então, vocês gostam de ouvir do anticristo? Então, é o anticristo. Que ele usa para destruir as futuras gerações. Que é das crianças, que é dos pequenininhos, que é dos, né, mais grandinhos. E aí vai para os adolescentes e para os jovens. Então, eu estou entregando o que o Senhor, ele me mostrou uns desenhos tudo coloridinho. Então, você pai, mãe, vó, não põe esses desenhos com aqueles olhos puxado, grande, né? Daqueles que você fala, nossa, que desenho feio. É feio porque é demoníaco. Falei e ponto. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe essas ligações que eu tô recebendo? É ligação de plano, para me mudar meu plano, ou de algum golpista querendo dar o golpe, né? Então eles não têm o que fazer, eles ficam o tempo inteiro atormentando a vida da gente, né? Pode bloquear, pode fazer o que quiser, porque eles têm acesso, né, livre, mas eles têm acesso na terra, no céu não. Porque quem fica aí, mas tem que ganhar. Olha, você que trabalha com telemarketing, deixa eu dizer uma coisa para você, você que está trabalhando em telemarketing aí, você que tem essa profissão, ora ao Senhor para abrir outra porta para você, sabe? Isso daí não é bom não. Principalmente você ficar o dia inteiro ali, cansada, ligando e as pessoas não querendo. E tem os golpistas, tá aí, né? Também que, deixa eu falar, se converte a Cristo e para de dar golpe, porque no céu não entra pecado, e nem muito menos o golpista, né? Porque é o Senhor que venha nos livrar, né? De todo o fraudulento, de toda pessoa que comete fraude, que o Senhor vem nos dar o livramento dessas pessoas que vivem para defraudar, para dar golpe, para, sabe, lesionar a vida de alguém. Que o Senhor venha te repreender, Alabaxuria. Sabe o que eu gosto? É de saber com quem eu tô falando. Só não vou falar teu nome, mas eu sei quem é tu, né? Deixa eu falar uma coisa pra você, querida. Eu, se fosse você, mudava de vida. Porque a tua vida é uma porcaria, vamos se dizer, né? É uma vida de porcaria, porque não tem... pra você é viver na merda. O Senhor permite, eu falo. O Senhor permite eu falar, a palavra eu falo mesmo. Porque as fezes, né? Que será jorrada, porque vocês vivem no meio da fezes. Porque pessoas que têm o caráter que você tem, você vive no meio da fezes.
Porque você está cometendo um crime, você está cometendo fraude, você está cometendo vários delitos. E ficar aí com essa carinha de paisagem, de gente boa. Malandro é malandro, né? A malandra é malandra e não tem jeito. Só que deixa eu falar uma coisa pra você. Na minha life, a máscara cai e o rosto aparece. Então eu sei que eu tô falando com você. Morena, né? Cabelo comprido. É um castanho, né? Um escuro assim. Cabelo alisado, né? Então, sorriso largo. Pra você saber que eu tô falando com você, tá bom? Meia cheinha, né? Meia reforçadinha. Você não sabe trabalhar? Sabe. Sabe trabalhar. Sabe? Se na tua cidade não te dá lucro, muda de cidade. Vai trabalhar. Arruma o serviço. Vai trabalhar. E para de dar golpe. Para de viver dando golpe aqui e ali. A casa caiu. E por enquanto, sou eu que estou te falando. Você vai ver o dia que a polícia bater na tua porta. Você vai pensar nos teus filhos ou não? Você vai pensar nos teus filhos? Você vai querer ver o sol nascer quadrado? Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para tudo debaixo desse céu lindo, com esse sol maravilhoso. Só que a justiça de Deus virá também sobre ele. Hoje o Senhor está usando eu para falar com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Não demora para mudar de vida, não. Não demora, não. Você passa dificuldade. Você sabe por que você passa dificuldade? Porque você fica defraudando as pessoas. Você não vai prosperar nunca, criatura. Quem faz mal ao próximo não prospera. Vai para a presença do Senhor. Primeiro você vai ter que pagar tudo que você tem feito, né? Você vai ter que pagar. Só que depois você vai prosperar. Aí você vai começar a ver a multiplicação de pães, de peixe dentro da tua casa. Mas enquanto você continuar cometendo fraude, o que você vai receber? Cadeia, chilindró. E teus filhos vai ficar. Futuramente, eles vão seguir os teus passos. É essa herança que você quer dar para os teus filhos? É essa herança vergonhosa? No céu não entra pecado e não entra muito menos ladrão. Ladrão não entra. Não adianta ficar aí roubando, porque isso aí é roubo, né? É defraudar, é roubar. Quem rouba, mata. Quem rouba é capaz de carregar demônios, é uma cadeia de demônios que carrega dentro de você. Sabe que se eu fosse você, hoje é quinta, se eu fosse você, eu procurava uma igreja que tivesse culto hoje aí na tua cidade. Eu entraria dentro dessa igreja, mas não vai na contaminada, não. Porque se for para ser contaminada, fica do jeito que tá. Entra numa igreja que você vai sentir o fogo do Espírito. Aquela igreja que pega fogo mesmo. Que você vê que não tem muita gente. Sabe aquela igrejinha que não tem muita gente? Essa igreja que você vai entrar. Você vai entrar porque aonde o Espírito de Deus está, os endemoniados passam longe. Aí você entra para você se liberta. Você e a tua casa. Para de dar golpe. Para. Porque herança que você deve dar para o teu filho, para sua filha, tem que ser honestidade. Ser honesto. Ser honesta. Buscar num caminho errado. Que herança é essa? A herança da perdição? Não. É a herança da salvação. Muda a tua vida, vai. Criatura.
Eu sei que eu tô falando com você, eu só não vou falar teu nome. Só não vou falar. Deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito Santo, ele sabe quem ele revela. Ele sabe. Eu vejo você do outro lado. Pelos meus olhos espirituais. Sorri por fora e chora por dentro. Essa vida miserável que você vive. Não adianta a beleza. A beleza tá por fora. Aqui tá podre. Aqui tá podre. Se converte. Ainda há tempo. Ainda há tempo para conversar. Para mudar o cativeiro. E eu vou orar. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus e do Teu Santo e Poderoso Espírito, Pai amado, querido, visita essa vida que nesse momento que o Senhor está me revelando ela, que o Senhor visita ela agora, Senhor. Amarra os demônios que tá lá. Vai amarrando cada um, Senhor. Vai amarrando, Senhor. Vai amarrando com essa corda de fogo. Envia teus anjos. Senhor, amarra eles. Pai, quebra toda essa cadeia diabólica que essa pessoa vive, Senhor, da mentira, do engano, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, vai libertando essa vida, eu tô falando o nome dela aqui no meu pensamento, Senhor, vai lá libertando, vai transformando, Senhor, leve ela hoje até uma casa, aonde o Senhor colocará ela dentro, para que ela venha te conhecer, para que ela venha conhecer a verdade, para que ela seja liberta totalmente e nunca mais volta, porque eu posso agora, nesse momento, orando e pedindo ao Senhor, que venha libertar ela seja liberta agora, mas que ela prevaleça e permaneça, Senhor, na tua presença, que ela não bata, que ela nunca mais volte para o mau caminho, que ela não precisa disso, Senhor. Muda a vida dela, porque ela ainda é jovem, ela ainda tem tempo, Senhor, ela ainda tem tempo, Pai, em nome de Jesus, de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa honesta, de andar num caminho honesto, porque o que ela tem é uma contaminação, é Arabashuri Alamanai, Araicalabashuriá, é aquele demônio, Pai, da corrupção, aquele demoninho que entra na juventude e na criança, quando é pequena, e vai alimentando e vai aumentando conforme vai crescendo, que é o ladrão, Senhor, é o demônio da Arabashuri Alamanai, da ratazana, que entra para para roubar, Senhor, vai queimando esse demônio, vai queimando, em nome de Jesus, seja queimado agora e dissipado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, seja dissipado aí do outro lado, e você vai para a igreja para que nunca mais esse demônio volte, amém? Que a graça de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com todos vocês, que o Senhor, que é o nosso pastor, porque Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que resplandeça a glória dEle na vida de cada um de vocês e que vocês possam sentir a presença total na vida de vocês, amém? Que a paz do Senhor esteja com todos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir, amém? Em nome de Jesus, né?